Livro de Atos, capítulo 16, versículo 23 adiante, diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. E foram soltos as prisões de todos. Olha só, glórias a Deus por essa poderosa palavra que nos foi dada para hoje. Olha só, o apóstolo Paulo expulsou um demônio do corpo de uma mulher que tinha um espírito maligno que causava adivinhações. Quando Paulo expulsa esse espírito maligno dessa jovem, acontece todo um drama, toda uma confusão, e aqueles que lucravam com essa jovem, com as adivinhações que ela fazia, ficaram chateados e aconteceu toda a confusão. E por esta razão, pelo fato de Paulo ter expulsado o espírito maligno de uma pessoa, eles foram acusados e foram açoitados e colocados dentro de uma prisão. Então eles foram presos por esse motivo, por causa da pregação do evangelho, por causa da libertação daquela jovem. Por esta razão eles foram presos. Mas Deus estava com Paulo e Deus estava com Silas. Eles foram presos e observe que o texto diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, eles receberam muitos açoites por causa dessas situação. Os lançaram na prisão, mandado o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e os segurou os pés no tronco. Ou seja, os pés de Paulo e de Silas estavam presos ao tronco, para não fugirem. Óbvio que Paulo e Silas confiavam em Deus, eles nem precisavam fugir, mas a maldade que fizeram com eles foram tão grandes que eles apanharam e ainda foram presos com os pés presos em um tronco. E dentro dessa situação dramática, dessa situação caótica que Paulo e Silas está, eles tinham tudo para reclamar. A situação era uma situação difícil. Eles tinham apanhado, eles tinham sido colocados dentro de um cárcere, os pés deles estavam presos, porém o coração deles estavam livres. Os pés estavam presos, mas o coração estava livre. E em vez de reclamar, Paulo e Silas começou a orar, começou a cantar para analisar tudo isso. Porque eles receberam açoites, eles estavam presos, com os pés trancados, as condições e dificuldades eram um cenário perfeito para reclamar. Então, em vez de reclamar, Paulo e Silas começaram a orar, começaram a cantar a Deus. No meio da prova, eles oravam. No meio da dificuldade, eles oravam. No meio dos problemas, eles cantavam. E olha só, precisamos
orar e precisamos adorar, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante dos problemas da vida, mesmo diante do cenário caótico, mesmo diante do cenário de guerra. Precisamos orar a Deus, precisamos buscar a Deus, porque Ele tem resposta para nos entregar, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade. O Senhor tem uma saída e uma solução. E foi justamente isso que aconteceu. O texto diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha só como Deus ele é poderoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.